Olá, boa tarde. Mais um dia, passando aqui para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. E assim como eu fui edificado, eu espero que você também seja muito edificado com a palavra do Senhor. Primeiramente, vamos dar início, né, fazendo a oração para estar começando a ler a palavra. Amém? Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa tarde. Senhor, muito obrigado, Deus, pelos teus livramentos, Pai, por mais uma oportunidade de vida. Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um despertar. Senhor, toma, Pai, o nosso entendimento, Pai, nos ajuda a entender a tua palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, a guardá-la, Pai, na tauba do nosso coração, Senhor, para que nós venhamos dar frutos. Senhor, que a tua palavra, Pai, nos liberte, Senhor, das nossas vontades. Que a tua palavra, Senhor, nos confronte, Pai, para que venha a haver, Pai, mudança, Senhor, de comportamento. Senhor, toma, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar, a nossa entrada, Pai, a nossa saída de casa. Senhor, que o Senhor esteja no controle, Pai, a cada dia da nossa vida, Pai, da nossa família. Senhor, toma o nosso lar, Senhor, vai repreendendo, Pai, tudo que não provém do Senhor. Pai, vai guardando, Pai, os nossos filhos, Senhor, a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nos dê estratégia, Pai, e sabedoria a cada dia, Senhor, para estar fazendo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, tira toda a sujeira do nosso coração. Pai, vai tirando, Pai, todo sentimento, Senhor, pensamentos que não provêm do Senhor, Pai. Sentimentos que impedem, Pai, do teu agir, Pai, na nossa vida, Senhor, tira de nós, Pai. Senhor, o Senhor tem toda a liberdade, Pai, para fazer conforme o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Pai, a direção dessa palavra. Pai, essa palavra não é minha, Senhor, essa palavra é do Senhor. Senhor, toma toda a direção, Pai, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor me autorizar. Senhor, toca, Senhor, em cada um de nós, Pai, neste dia, que nós venhamos sentir a Tua presença, Pai, que nós venhamos sentir, Pai, o Teu toque. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma aqueles que estão, Pai, em casa, Senhor. Direciona esse vídeo, Senhor, para que vidas venham a ser alcançadas. Pai, que pessoas venham a ser libertas, curadas, transformadas, Senhor, no poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, aqueles que estão no trabalho. Senhor, vai de encontro nos hospitais. Senhor, vai repreendendo, Pai, toda a enfermidade. Senhor, toda a enfermidade física e espiritual. Senhor, nos cura, Pai, de toda a ferida, Senhor. Vai tirando, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda a ferida, Pai, que o mundo nos causou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos reveste, Senhor, de toda a armadura do Senhor. Pai, nos limpa, Senhor, de tudo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vai tirando, Pai, toda a sujeira, Senhor, para que nós venhamos estar, Senhor, agradável, Pai, aos teus olhos. Pai, que o Senhor possa nos olhar, Senhor, e se agradar, Pai, de nós. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, tudo em tuas mãos, Pai. Toma toda a direção, Senhor, dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, direciona as minhas palavras. Senhor, em nome de Jesus, para que venha ser, Pai, falado com aqueles que o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus, e que seja feito somente a tua vontade, não a minha. É o que eu te oro, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu estou estudando o livro de Jeremias e eu estou lendo aqui no versículo 30 e o versículo 30, a partir do verso primeiro, né, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. O livro de Jeremias, ele fala aqui de Israel, né, que se desviou do Senhor para seguir outros deuses, né? E Judá,
ele é um povo que buscava o Senhor, mas não de todo o coração, pela metade, né? Com o coração dividido. E aqui, nesse aqui, o Senhor fala que iriam trazer eles de volta, né? A terra que o Senhor prometeu. E eu vou ler aqui o que o Senhor colocou no meu coração hoje, né? Diz assim, o verso que eu coloquei, né? O título que eu coloquei foi A Misericórdia do Senhor, que diz assim: Israel foi um povo que saiu da presença do Senhor e foi seguir suas próprias vontades, adorar outros deuses, entristecendo o coração do Senhor. Mesmo Israel abandonando o caminho do Senhor para fazer a sua própria vontade, o Senhor sempre fez questão de mostrar o quanto eles eram amados, enviando um profeta para dizer-lhes no nome do Senhor, com o objetivo de trazê-los de volta ao caminho. O Senhor despertava Jeremias para enviar profecias ao povo de Israel e de Judá. O Senhor nos constrange com tamanho amor. O Senhor nos constrange, mesmo Israel, confessando ali, né, nas atitudes que queria seguir a sua própria vontade, que queria, né, seguir outros deuses. O Senhor sempre fez questão de ir atrás, né, de enviar profetas, de falar com amor, com bondade para aquele povo, né? E o Senhor sempre buscando eles novamente, né? Israel escolheu sair da presença do Senhor, foi uma escolha que Israel fez, né? Mas Deus decidiu não desistir. O Senhor ele decidiu não desistir deles. Foi uma decisão que o Senhor tomou, não vou desistir, né? Escolha é quando há uma possibilidade de mudar. Quando a gente faz uma escolha, há aquela possibilidade de mudar a escolha que a gente fez, né? Mas uma decisão, a decisão é a última palavra. Não, eu decido isso e pronto. E ponto final, né? E em Jeremias 33:19, vai dizer assim. Cadê? Aqui. 33:19. Vou ler aqui com vocês, que vai dizer assim: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam, no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso, ele não mais terá um descendente que reina no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Aqui, essa palavra que veio para Jeremias, né, é a questão de Davi, que o Senhor ele tinha uma aliança com Davi. O Senhor ele prometeu a Davi, né, que Davi ele sempre teria um descendente ali no trono, né? E ninguém podia romper, ninguém tinha o poder de romper essa aliança. Mas o único que pode romper essa aliança somos nós mesmos, né? Com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, somos nós que rompemos a aliança com o Senhor. Não é o Senhor que rompe a aliança dele com a gente. E aqui ele fala: se vocês puderem romper o dia, né, a lua e o sol de aparecer, então vocês vão poder romper. Ninguém pode romper a lua e o sol de aparecer no dia que deve, né? Somente o Senhor. E é isso que o Senhor está falando, é impossível vocês romperem a minha aliança com Davi, né? A menos que Davi quisesse. E aqui eu escrevi assim: o Senhor faz comparação da aliança com Davi e disse: se Jeremias conseguisse romper o dia e a noite fazendo
com que não aparecesse, então eles poderiam romper a aliança que o Senhor tinha com Davi e com os levitas que o serviam. Ou seja, é impossível alguém romper a aliança que temos com o Senhor. É impossível. A aliança que foi feita quando levantamos a mão, aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, ninguém pode romper, só nós mesmos. A nossa vida é marcada por decisões, desde a infância ao último dia de vida, né? Decidimos algo e fazemos escolhas erradas e às vezes certas, coisas das quais nos arrependemos e coisas que damos graças a Deus por ter feito, né? Mas escolher sair da presença do Senhor depois de ter conhecido o seu amor está longe de ser uma boa escolha ou algo que se orgulhe de ter feito. Muitos dos que saíram, né, ou todos, né, a gente pode dizer assim, todos que saíram, né, da presença do Senhor por não acreditar, porque eu não acredito que tem alguém feliz com essa escolha. Eu não acredito que tem alguém feliz com a escolha que fez de ter saído da presença do Senhor. Não tem força de voltar, até quer, mas não conseguem. Essas pessoas até querem voltar, mas elas não conseguem, né? Em Mateus 12, 43 ao 45, vai dizer: Ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele é. Entretanto, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior. Né? Quando aceitamos Jesus lá na frente, confessando para todo mundo ali que nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida, o Senhor entra no nosso coração e limpa o nosso coração para fazer morada, porque o Senhor não habita em coração sujo, né? Então o Senhor limpa o nosso coração para que ele venha fazer morada. E quando a gente recusa, né, recusa de estar na presença do Senhor, quando a gente decide sair da presença do Senhor, o nosso coração limpo, ele começa a se sujar, né? Porque a gente começa a fazer escolhas que não são do agrado do Senhor. E assim, mais 7 demônios entram, né? E o nosso coração fica sujo e tão pesado que se torna difícil uma pessoa de fora entrar, né? Se torna difícil uma pessoa que já foi da igreja, que já conheceu a presença do Senhor, já sentiu aquele fogo ardendo no coração, né? De retornar ao caminho do Senhor. É tão difícil é mais difícil, né? Do que uma pessoa que nunca conheceu entrar para o caminho do Senhor. É mais fácil, né? É mais fácil uma pessoa que nunca conheceu, nunca teve esse fogo ardendo no peito, que nunca teve essa experiência com o Espírito Santo, entrar, do que aquele que já entrou retornar, né? E por isso que é a luta muito grande, né? Quando a gente intercede por alguém que já conhece, né, o poder do Espírito Santo. Mas tem que haver a decisão de voltar. É difícil, mas para Deus não tem causa impossível que ele não resolva, né? O Senhor pode ressuscitar morto, que aos nossos olhos é impossível. Deus criou tantas coisas que olhamos e nos perguntamos como é possível? Como é possível? Um exemplo, uma gestante. Como é possível uma mulher gerar uma criança dentro da barriga
e aquela criança ficar ali 9 meses sendo alimentada pelas coisas que nós comemos. Como é possível, né? E Deus fez uma jumenta falar gente, eu fico olhando aqui, às vezes, os cachorros e fico imaginando aqui, nessa passagem aqui, né, da jumenta falando com Balaão. Fala, meu Deus, se esse cachorro começar a falar aqui comigo, eu dou um troço. Não sei o que acontece comigo, não. Mas na palavra do Senhor fala que a jumenta falou com Balaão, né? Então ele pode limpar novamente o coração e a mente daquele que se desviou para adorá-lo novamente. Mas tem que ter decisão, tem que querer, porque o Senhor não invade. Ele pede permissão e deixa quem quer. No verso 17, o Senhor diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. O Senhor aqui, ele está afirmando que ele é um médico para todo tipo de dor que nos foi causada. Ele é o remédio para toda dor ser curada. Ele é o que precisamos para sempre. O Senhor, ele é o médico dos médicos, né? E existe a enfermidade física, aquela que o médico pode ver, diagnosticar, mas existe também a enfermidade espiritual. E a enfermidade espiritual é pior do que a física, porque a física a gente consegue ver, né? A gente pode ali medicar, a gente pode passar uma pomada, a gente pode fazer um curativo, mas a espiritual a gente não vê. A espiritual a gente não vê com os nossos olhos. Então ela é mais difícil curar essa enfermidade que a gente não vê do que a que a gente vê, né? E o Senhor, ele é o único que pode ver o nosso interior. Então ele sabe o remédio certo que ele pode usar. Mas para isso a gente tem que pedir ele para curar. A gente tem que pedir o Senhor, cura toda a minha ferida que me afasta do Senhor, né? Me traz de volta ao centro da tua vontade. Senhor, me ajuda a estar novamente na tua presença, buscando a tua face. Peça ao Espírito Santo para te relembrar de como era o primeiro amor, de como era quando você sentia aquele fogo ardendo no teu peito, de sentir aquela fome novamente de ler a palavra, né? De estar indo na casa do Senhor e tendo comunhão com o corpo de Cristo, porque um membro fora do corpo, ele é um membro amputado, ele não tem vida, né? Muitos dizem assim, eu posso buscar o Senhor dentro da minha casa. Mas não é a mesma coisa. Pode buscar? Sim, deve. Deve buscar, mas você tem que estar ligado ao corpo de Cristo, né? Porque Cristo, ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça. E cada servo ali é um membro de um corpo, né? A igreja, ela não é feita só pela cabeça. Tem dedo, tem braço, tem perna, né? E nós somos, né, os membros que tem que estar envolvido na obra do Senhor, né? Todo o corpo, ele tem que estar completo, né? Senão a casa fica faltando ali. E tá faltando você que está afastado, tá faltando você que está longe do caminho do Senhor, que por algum motivo saiu da presença do Senhor. Volta para o caminho dele, busca novamente a vontade dele para a tua vida, peça a ele para te curar, para te livrar de toda a dor, de toda a marca que o mundo causou, que as pessoas causaram, né? Porque o Senhor, ele não tem culpa das coisas que as pessoas fazem, né? E ele é perfeito. Ele é perfeito. Não deixa ninguém te afastar do caminho do Senhor, não deixa ninguém te tirar do caminho do Senhor. Porque ele quer novamente a tua presença. Assim como ele está buscando aqui na palavra de Jeremias, né, novamente Israel que se afastou, você pode ser o Israel que ele está buscando hoje.
E eu posso ser o Jeremias que ele está usando para falar com você. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá dias que não vamos ter mais como buscar. E nós temos que nos apegar a Ele enquanto podemos, né? Buscar a palavra dEle enquanto podemos, buscar fazer a vontade dEle enquanto podemos, porque haverá dias que não poderemos mais. E o Senhor, Ele está te chamando. E se essa mensagem chegou ao teu coração, se renda à vontade do Senhor. Busque o caminho dEle, né? Busque a vontade dEle para a tua vida. Porque o Senhor, Ele quer te curar de toda ferida. Ele é o remédio, Ele é o médico que você precisa para curar essa dor, esse buraco que está no teu peito, esse vazio que você sente, porque a palavra dele diz: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. E você pode até achar que sabe, mas não sabe, porque chega nos ambientes, você se lembra de quando estava na presença do Senhor, e você se lembra de quando Deus falava com você, e você se lembra do fogo que você sentia quando estava na presença dele. Então busca a vontade dele, busca novamente esse fogo, essa presença do Senhor, né? Porque não tem vida longe do Senhor. Ele é o ramo, ele é a videira e nós somos o ramos. E nós temos que estar conectados no Senhor para dar frutos para Ele. Então, se você está longe do Senhor, volte ao caminho do Senhor. Volte ao caminho do Senhor, porque o vazio que você sente só Ele pode preencher. Você pode estar procurando no mundo alguém que preencha esse vazio, mas não vai encontrar, porque o único que pode preencher é o Senhor. O único que pode preencher esse vazio que está no teu peito é o Senhor. E eu sei que o Senhor está falando com você. Eu sei que o Senhor está tocando no teu coração esse momento. E se você também nunca sentiu essa presença, se você quer sentir essa presença, busque a vontade dele, busque ele, porque ele está disponível para você, né? O Senhor, ele está batendo na porta e só recebe quem abre. Só recebe quem abre essa porta. E quem deixa ele entrar, né? Ele não é invasivo, ele não vai invadir. Ele está pedindo permissão, porque ele é educado, né? Ele é um Deus de amor. Então, busque esse amor para você. Busque esse amor, porque esse amor homem não dá, mulher não dá, ninguém dá, filho não dá. Esse amor, ele está acima de todo outro amor. Não tem amor maior que esse, não tem. E o Senhor, ele sabe como cuidar da gente. Ele sabe a palavra que ele tem que usar com a gente, porque eu passei por momentos na minha vida que o Senhor, na palavra, ele me deu palavras que no momento foi o meu conforto. Se não fosse o Senhor, eu não estaria, né, fazendo esses vídeos hoje, né? E foi através do Senhor que me direcionou, né, que hoje eu tô aqui, porque foi a mão dele que tem me sustentado. É a mão dele que tem me sustentado a cada dia. E deixa o Senhor trabalhar na tua vida e entrar novamente para te abraçar como você precisa, porque o abraço que você precisa, o mundo não vai te dar, somente o Senhor. Amém? Fica com essa palavra, e se essa palavra chegou ao teu coração, compartilha para que pessoas venham ser alcançadas, para que vidas venham ser alcançadas pelo poder dessa palavra, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que você possa refletir nos seus caminhos e voltar ao centro da vontade do Senhor. Vamos orar para dar encerramento. Senhor Deus e querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, falando a Tua palavra. Senhor, que essa palavra venha ter alcançado vidas, corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz conforme a Tua vontade, Senhor. Seja conosco, Pai, durante esse dia. Senhor, toca o nosso coração, Pai.
Pai, em nome de Jesus, nos dê um coração sensível, Pai, a Ti. Senhor, que vidas venham, Pai, em nome de Jesus, se render à Tua vontade, Pai, e se entregar novamente. Senhor, alcança aqueles que se desviaram, Pai, da Tua presença. Traz de volta a memória, Senhor, do primeiro amor, Senhor, da primeira essência. Senhor, traz de volta, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquela fome, Pai, de Te buscar, aquela sede de ler a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que vidas, Pai, venham se render a Ti, Pai. Senhor, toma tudo, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro, Pai, a cada um, Pai, em nome de Jesus. Toma essa tarde, Senhor, em Tuas mãos. Nos cobre, Pai, com as Tuas asas e nos reveste, Senhor, de toda a armadura do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. É o que eu te oro, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Fica com essa palavra, que essa palavra venha tocar no teu coração cada dia mais. E deixa um comentário se sentir à vontade, tá? Que eu vou responder. E envia para que outras pessoas venham ser abençoadas. Amém?